Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa segunda-feira, beirando a segunda data FIFA dessa temporada 2024-2025, nós temos o Campeonato Brasileiro da Série B como o maior destaque. Vou falar sobre os dois jogos, Goiás e Santos Sport e Ceará. São dois jogos que envolvem o G4, principalmente Sport e Ceará. Eu acho que a gente pode tirar bom proveito aqui dessa colheita de informações. Tá? Além disso, tem alguns jogos complementares do Campeonato Argentino que a gente pode utilizar para preencher essa grade de trabalho que tende a ficar um pouco mais fraca nesses próximos dias até o início dos jogos de seleções. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda, início dessa nova semana, dia 7 de outubro. Vamos começar o nosso planejamento de trabalho falando sobre Goiás e Santos. E como eu falei nesse jogo, talvez a disputa pelo G4 não seja o foco, né? Apesar do Goiás ainda ter essa possibilidade, eu acho que é muito mais uma situação decisiva aqui, uma partida talvez de virada de chave, porque enfrentar um dos líderes da competição, o melhor visitante da competição, nunca vai ser fácil. E o Goiás está numa distância de pontos para o G4 bem elevada, faltando 10 rodadas para o final do campeonato da Série B, somente se fosse de fato uma virada de chave, tá? Não que não seja possível, mas não existe essa situação onde você olha só para a quantidade de rodadas que faltam, multiplica pelos pontos, né, no caso 3, e pensa, vou ser campeão, vou subir, porque as outras equipes elas também jogam, elas não vão deixar de jogar, né? Então você vai ter, óbvio, sempre concorrência. Você estando na 12ª colocação, para você buscar uma situação de pontos tão grande assim, são quase 9 pontos de diferença para o Sport, que está na 4ª colocação nesse momento, e também tem os mesmos 28 jogos, é mais difícil, porque os adversários obviamente também vão jogar. Então pode vir a ser uma virada de chave, mas é muito mais provável que o Santos, que está ali dentro da zona de classificação, consiga a classificação do que o Goiás busque, né, essa recuperação no final do campeonato. Mas pode ser, como eu falei, uma virada de chave. O Santos se tornou o principal time fora de casa na competição, né? Antigamente o Novo Horizontino era o melhor visitante, hoje o Santos já assumiu esse posto e o Santos está a 8 partidas sem derrota, não só fora, né? Isso engloba tanto jogos dentro de casa. Olha que loucura. O Santos nos últimos 8 jogos fora de casa fez 4 pontos de empates e 12 pontos de vitórias. Então nos últimos 8 jogos, uma situação muito boa aqui da equipe do Santos. Segundo colocado na tabela, mas extremamente próximo aqui do Novo Horizontino com uma rodada a menos. Isso quer dizer que o Santos pode terminar essa noite da segunda-feira na liderança do campeonato, dependendo da situação. O Goiás não é um mau mandante. Apesar dele estar aqui na 11ª colocação como mandante, ele não vem numa fase ruim dentro de casa. Ele teve 2 derrotas, é verdade, mas também teve as 4 vitórias que o Santos teve. Então não é um adversário que está deixando de pontuar, ele está conseguindo pontuar dentro de casa. Outra coisa que me chama a atenção são as iniciativas. São 2 equipes que têm uma iniciativa muito boa de sair na frente do placar. O Goiás, inclusive, sai um pouquinho mais. O Goiás falha menos em marcar dentro de casa, mas é uma equipe que tem sofrido com mais frequência do que o Santos. Porém, o número de gols sofridos é praticamente igual. Isso quer dizer que em algum momento fora de casa o Santos sofreu mais do que um gol, né? Um jogo que ele sofreu 2, 3, e a frequência do Goiás foi um pouco maior, né? Às vezes tomou 1 gol por partida quase, mas a quantidade de gols sofridos no geral é praticamente igual. Então nós temos bons ataques, porém o do Goiás é melhor, com quase o dobro de gol, e isso não é pouca coisa, né? Então ofensivamente em casa o Goiás é superior, mas nós temos 2 defesas sólidas, tá? Em relação ao aproveitamento, o time do Goiás precisa de menos, praticamente uma finalização a menos do que o Santos para marcar o gol. Isso significa que em momentos que o Santos estiver bem na partida, para você que é um trader que vai trabalhar ao vivo, você tem que tomar um pouco de cuidado com a reação do Goiás. Pode ser uma equipe bem mais traiçoeira. No primeiro tempo, situações parelhas, né? Número de vitórias, derrotas, gols marcados e sofridos muito parecido. E no segundo tempo, um Goiás muito mais vitorioso, muito mais agressivo, tendo mais que o dobro de gols do que a equipe do Santos e o mesmo número de gols sofridos. Então, é sim um segundo tempo muito mais forte da equipe do Goiás. 92% dos jogos do Goiás em casa com over 1,5 e 57% dos jogos do Santos fora de casa com over 1,5. Então é o Santos que vai puxar esse jogo para um cenário um pouco mais under, tá? Das anotações que eu fiz
nesse jogo, nós temos um Santos que não perde há 8 partidas. O menos de 2,5 em jogos do Santos aconteceu nas últimas 4 de 5. Então, de novo, é o Santos puxando esse jogo para um cenário mais under. Mas o Santos também vem marcando o primeiro com mais frequência nos últimos jogos. O time do Goiás não vence há 3 partidas no geral, tanto dentro quanto fora de casa. E teve o under 2,5 em 6 das últimas 7. Então, o Goiás é um time mais agressivo, de maior poderio ofensivo em casa, porém nos últimos jogos, nos últimos 7 jogos, o cenário de under 2,5 aconteceu em 6 de 7. Então, de novo, é uma situação que complementa um jogo mais under que o Santos puxava. Então, ao invés do Goiás balizar ultimamente, ele tem puxado também o jogo para baixo num cenário de under. O Santos venceu as últimas 3 partidas seguidas contra o Goiás e o Goiás sofreu gol nas últimas 4 partidas contra a equipe do Santos. Como é um jogo de cotação parelha, o mercado ele não tem muita noção do que ele quer. Ele coloca o Santos um pouco mais favorito por conta da fase, por conta da tabela, mas dá para perceber que o ataque do Goiás é um ponto positivo, o segundo tempo do Goiás é um ponto positivo, e aí a gente consegue perceber que o Santos não tem uma cotação tão baixa, o mercado não pode empurrar a odd do Santos tão para baixo assim. Então fica muito difícil a gente tomar um partido aqui. O Santos ele é levissimamente favorito, não dá nem para falar que é um favorito que pode se complicar, um jogo parelho. Como um jogo parelho, se você tiver condição, faça ao vivo. Vai ser muito mais fácil você tomar uma decisão. Me parece um jogo com uma tendência mais under. Os últimos 4 dos 5 do Santos e os últimos 6 de 7 do Goiás. O Goiás marca 2 vezes mais gols do que o Santos praticamente? Marca. Mas o Santos e o Goiás sofrem poucos gols. Então o potencial para você que busca trabalhar gols nesse jogo, ele vai estar no ao vivo. Ele não vai estar no pré, tá? É muito mais difícil você encontrar valor no pré, porque a tendência é que o jogo seja um pouco mais amarrado. Qual que é o potencial? Distância de placar. Então, você tem 1-0 com o time saindo e se expondo, 2-0 com o time saindo e se expondo. O melhor cenário aqui, óbvio, seria um Goiás na frente. Por que eu digo isso? Porque o Goiás na frente, talvez com 2-0 no placar, como é um time que tem o melhor poderio ofensivo, talvez ele se sinta mais confortável para contra-atacar. Um Santos na frente, sabendo que ele está buscando liderança do campeonato, sabendo que ele está buscando uma proteção de vantagem também para cada vez mais chegar perto da classificação, se for por apenas um gol, eu teria minhas dúvidas se eu entraria no over depois de um gol do Santos. Mas tudo isso a gente só vai conferir no ao vivo, tá? Para mim é um jogo para correção de preço. Para você que trabalha under, cenário de 2,5 está em 44, já é uma odd um pouco mais baixa, o mercado já espera isso. E existe um potencial, para se buscar talvez pelo menos 2 gols por aqui, com uma odd mais alta, desde que no ao vivo você encontre o cenário de espaços. Eu não tenho bola de cristal para te indicar um lado ou outro, para mim é parelho esse jogo. Se você vê a odd do Santos muito baixa, aí sim, pode ser que aconteça alguma lesão do Goiás e tudo mais, mas sinceramente eu acho que é um jogo extremamente parelho e eu não abraçaria nenhuma das duas equipes, tá? Sport e Ceará, mesmo horário, problema de foco. Então se você vai trabalhar Goiás e Santos ao vivo e pretende trabalhar Sport e Ceará, cuidado e cautela. São 2 jogos ao mesmo tempo, tá? Nesse caso aqui, a gente já tem um cenário de briga direta pelo G4. São 2 pontos de diferença. O Sport tem um jogo a menos e o Ceará tem completa chance aqui de buscar o acesso para a Série A. Apesar de ter um jogo a mais do que o Sport, o Ceará tem um jogo a menos do que o Novo Horizontino, do que o Mirassol, e ele pode se aproximar, Ele pode se aproximar. Faltam 9 rodadas aqui para o Ceará, então ele pode se aproximar. Então é um jogo que vale muito. E no mercado a gente tem um favorito mais claro. Vamos entender por que o Sport tem uma cotação de 2? Por que ele é favorito para o mercado? Vamos ver se a gente consegue entender isso daí pela estatística, pelos números. O Sport, ele vem de 2 derrotas nos últimos 8 jogos em casa, especificamente 3 jogos em casa sem derrota, 2 vitórias e 1 empate. O time do Ceará vem de 3 jogos sem vitória, o oposto, com 1 empate e 2 derrotas. Outra situação, o Ceará só venceu 3 partidas fora de casa. Não é uma equipe com tanta iniciativa, não sai tanto na frente do placar. 43% do Ceará, 62% do time do Sport. O Sport venceu 8 em casa. É uma quantidade muito maior. O Sport falha pouco em marcar, é verdade. E o Ceará também falha pouco em marcar, mas o Sport marca mais gols. Aonde o Ceará tem o seu principal problema? Na parte defensiva. 22 gols sofridos por parte do Ceará contra 13 do Sport. Então o Ceará passa da média de 1,5 gols sofrido por jogo. Em relação ao aproveitamento, o time do Sport precisa de uma finalização a menos para marcar um gol, mas não chega a ser tão ruim o time do Ceará, tá? Com uma finalização a mais precisando para marcar, ainda é um time traiçoeiro.
que precisa de poucas finalizações no alvo para marcar um gol. No primeiro tempo, situação um pouco mais parelha. O time do Sport tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos, mas se você der um zoom, você vai ver que não é uma quantidade tão discrepante, uma diferença tão grande. É um gol a mais marcado, 4 gols a menos sofridos, o número de vitórias é parecido, o número de derrotas também não é tão diferente. Agora, no segundo tempo, a gente tem uma diferença mais gritante. O número de vitórias é o dobro. O número de derrotas é bem menos que a metade. O número de gols marcados é maior. O número de gols sofridos é menor. Então, o Sport no segundo tempo, assim como o Goiás no segundo tempo, é uma equipe mais agressiva. O time do Ceará até aumenta o número de gols marcados, mas continua sofrendo mais. Porém, dá para perceber que é um segundo tempo que tem mais tendência para gols, tá? Para você que busca um cenário de over. O Sport é uma equipe que marca bastante cabeça, o Ceará também marca bastante cabeça, marca bastante escanteio. Então, para você que vai trabalhar ao vivo, num trade, se tiver uma boa liquidez, você pode pensar assim em comprar bolas paradas, ou se tiver a favor de uma equipe que vai sofrer essas bolas paradas, você pode até pensar em fechar. Quase 80% dos jogos do Sport em casa com over 1,5 e quase 80% praticamente dos jogos do Ceará fora de casa com over 1,5, tá? Das anotações que eu fiz por aqui. O Sport não perde há 7 partidas. Boa fase, hein? Vamos ver para quem. Como é que veio a situação aqui do Sport em relação a jogos? No geral, ó, empate com o Mirassol fora, venceu o Paysandu fora, empate com o Goiás em casa, com o CRB fora, vitória contra o CRB em casa, vitória contra o Avaí e vitória contra o Ituano. Realmente, vem numa fase espetacular aqui, né? Buscando cada vez mais esse G4, né? Esse acesso. É importante, eu sei que tem bastante empate, mas é importante você pontuar. Tem bastante empate fora de casa. Então o Sport vem sim fazendo uma campanha muito boa. E 100% dos últimos 6 jogos do Sport, nós tivemos o under 2,5. Então é uma equipe que não tem participado de jogos com over assim, tá? Já o time do Ceará vem com over 2,5 nos últimos 4 de 5. Já é uma equipe que puxa esse jogo para um over. E foi o primeiro a marcar em 4 de 5. Tem se destacado pela iniciativa, tá? No confronto direto, nos últimos 8 confrontos consecutivos, tivemos mais de 4,5 cartões. Aí tem aquela questão da rivalidade, tem porradaria, né? Enfim, tem uma disputa um pouco mais acirrada. Para você que trabalha no mercado de cartões, pode ser interessante, tá? Do que a gente viu aqui na questão de número de vitórias fora de casa, na questão de iniciativa, de segundo tempo, de aproveitamento em finalizações e, obviamente, na campanha recente dos últimos 7 jogos, justifica-se essa cotação de 2. Eu não posso chegar aqui e dizer que o favorito pode se complicar, porque o Ceará não está vivendo uma fase assim espetacular, né? Isso é verdade. E fora de casa o Ceará não tem conseguido vencer tantas partidas assim. Mas o mercado não amassa tanto essa cotação do Sport. Não é um super favoritismo ao ponto de você se abraçar a qualquer custo. Nos últimos jogos entre eles, vamos lá. Dentro da casa do Sport, tá? 2-1, Copa do Nordeste. 2-0, Série B. Vitória do Ceará na Copa do Nordeste. E aqui embaixo, 0-0. Nos últimos 10 confrontos entre eles, no geral, Sport 1, 2 apenas. E o Ceará 1, 2, 3, 4, 5. O restante empate. No confronto histórico aqui entre os dois, o Ceará leva melhor e faz a gente olhar para o Sport de uma maneira diferente. Pensando que talvez o Sport possa sim se complicar por aqui, tá bom? Olhando apenas para a estatística e para o momento do Sport, a gente já passa a confiar um pouco mais. Então, quando a gente não tem certeza, não é a palavra, porque a gente nunca vai ter certeza de nada, mas quando a gente não tem confiança, a gente está meio abalado na hora de fazer análise, quer dizer que o jogo é perigoso. Os números mostram que o Sport está numa fase melhor, principalmente nos últimos jogos. O Ceará vem jogando mal fora de casa, mas no confronto contra o Sport, o Ceará nos confrontos diretos leva melhor. Então isso tira um pouco da nossa questão de confiança. Quando é assim, o jogo é perigoso. E se é perigoso, a gente pode ter sim um favorito se complicando por aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que o Sport não vai ganhar? Não tô. Tô só redobrando a sua atenção para que você não feche o olho e abrace esse Sport a qualquer custo. Que seja uma cotação pelo menos um pouco mais elevada. E lembre-se, o Ceará não está mal na tabela. O Ceará está a 2 pontos de entrar ou de ficar muito perto do G4. Então, sim, é um favorito que pode se complicar por aqui. E se você quer trabalhar muito a favor do Sport, você pode ficar de olho numa cotação um pouco mais alta. Como nos últimos jogos a gente teve um cenário de over aqui, ó, 2-1, 3-2, 2-1, 2-1. Dá pra gente pensar num cenário de pelo menos 2 gols, tá? Com uma cotação um pouco mais elevada. E eu não duvido de um ambas marcam, pagando 2, tá? Aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 10. 6 em 10. Pode ser uma boa, tá? Não é minha praia, não é
o mercado que eu trabalho, mas eu não duvido, tá bom? O Ceará ele falha pouco em marcar fora de casa, ó. 14% dos jogos apenas ele falhou em marcar. Ele não tem um ataque ruim. O problema dele é a defesa. E como o Sport tem um ataque bom, a gente pode esperar sim uma situação de ambas marcam. O que me deixa em dúvida em relação ao over 2,5 é a intenção do confronto direto. Como a gente tem uma proximidade com o fim do campeonato bem grande, e como é um confronto direto em relação à disputa desse G4, eu tenho medo, receio da equipe em vantagem dar uma recuada, dar uma retraída, tá? Então, cuidado na hora de esticar um pouco a corda em relação ao mercado de gols. Fechou? Em relação a complemento, você pode escolher aqui jogos do Campeonato Argentino. Tem jogo mais cedo, tem jogo no mesmo horário, que é até perigoso, mas talvez seja o melhor jogo, né? Tucumã e Tigre talvez seja o melhor jogo para se colocar na grade, porque o Tucumã é o 5º colocado. Dentro de casa, perdeu apenas uma, tem 5 vitórias em 8 jogos. O Tigre está numa fase um pouco mais mediana aqui, tendo um comportamento mais fraco defensivamente. Enfim, a gente pode ficar como uma opção, mas aí 3 jogos no mesmo horário é mais tenso. Você pode escolher outros jogos aqui, mas a qualidade sempre vai ser um pouco mais duvidosa. São times mais baixos na tabela, são cotações muito mais parelhas, que vão exigir a sua atenção para trabalhar muito provavelmente numa correção de preço, tá? Eu vou deixar listado aqui esses jogos complementares, o espaço está aberto aí embaixo para você participar também com correções, com complementos, com informações, se você é torcedor do Sport, do Ceará, do Santos, do Goiás, para ajudar também aqui no planejamento. Lembre-se, as apostas são para mais de 18 anos e você tem que fazer isso com responsabilidade. Cuide bem do seu capital, tá bom? Grande abraço e a gente se vê amanhã.